Agora, pois, já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é lindo isso? Não há condenação para os seus pecados, uma vez que haverá consequências. Porém, a condenação, que seria a morte eterna, não existe. Existe uma segunda chance, existe um reconciliamento e ele estende a mão. Paulo diz que devemos viver uma vida ao lado do Espírito Santo, nos encher do Espírito. No versículo 2 ao 8, vamos ler agora. Capítulo 8, versículo 2 ao 8. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação das coisas da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Também é bem forte isso. Mas Paulo diz que nós não podemos viver uma vida carnal. Devemos procurar fazer as coisas que agradam a Deus. Que devemos ser sempre exemplo. Mas daí que a gente pensa um pouco e entra num dilema. O dilema de Paulo. Eu tenho que fazer, não posso fazer as coisas carnais, pois não agradam a Deus. Porém, existe uma lei que me faz com que eu cometa os erros carnais, a lei do pecado. Então, se eu quero fazer o bem que agrada a Deus, mas eu não consigo, daí como que eu resolvo esse problema? Então, a solução que Paulo traz é justamente se encher do Espírito, deixar com que ele tome conta da sua vida, que ele transforme-a, que ele faça de você uma nova pessoa, que ele vire sua vida por completo. A função do Espírito Santo é mostrar o pecado dentro de você, para que ele te mostre e você possa consertá-lo. Bom, 3 lições para vocês hoje. Primeiro, para se encher de Espírito, primeiro você tem que se esvaziar. Aquilo que está cheio não pode ser preenchido. Aquilo que está cheio de um copo cheio não pode ser mais preenchido. Para que você possa se encher do Espírito, você tem que tirar as coisas da carne. Você deve largar mão daquilo que te traz insegurança ao lado do Espírito. Aquilo que o Espírito diz que é errado na sua vida, você deve largar. Segunda lição. Seja alguém mais espiritual. Um exemplo. Por toda a vida, nós devemos ser um exemplo. Na escola, com a nossa forma de falar, no trabalho, nossa forma de agir, na faculdade, o nosso testemunho, nas ruas, a forma que nos portamos, a forma que nos vestimos, como tratamos as pessoas, tudo isso é influente. Devemos mostrar aos outros que vale a pena ser cristão, que vale a pena largar a vida carnal, que vale a pena deixar tudo de lado, simplesmente para viver uma vida em Cristo Jesus, em busca da vida eterna com Ele. Terceira lição.